vamos estudar o milagre da cura de um menino endemoniado que acabava rilhando os dentes, espumando, né, como que uma convulsão mesmo, ele convulsionava. Os três escritores narram, Mateus, Marcos e Lucas, este mesmo incidente, este milagre, mas de formas diferentes. Nós vemos Mateus muito parecido com Lucas, mas Marcos detalhando mais toda a circunstância, as pessoas envolvidas. Então, é realmente um milagre muito interessante, carregado de muitas lições. Então, nós vamos ler a versão de Marcos, por ser a mais completa, e vamos ler alguns trechinhos dos outros para complementar. Então, vamos ler Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Bispo G, Jesus ele chama a atenção ali dos escribas, porque nós temos que entender que são duas ações diferentes que acontecem, né? Primeiro, os discípulos chegam e eles já se envolvem numa discussão. Começa ali uma bagunça, uma discussão, aquele bate-boca com os religiosos, misturando o povo. De repente Jesus aparece, o povo sai daquele meio, daquele bate-boca, vai em direção a Jesus e fica com Jesus. E os discípulos permanecem debatendo com os religiosos. Aí Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? E aí que não era religioso, era o pai de um menino endemoniado, fala: olha, a discussão é porque os seus discípulos, eles não conseguiram expulsar um demônio. Jesus já era famoso por realizar muitos milagres. E aí rola um desabafo de Jesus. Eu interpreto como um grande desabafo, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu vou aguentar a mesma situação, a mesma falta de fé, a mesma molecagem, a mesma falta de maturidade? Agora, pode-se considerar, Bispo G, que os discípulos estavam desonrando Jesus pelo fato de não terem conseguido expulsar aquele demônio depois de 2 anos e meio? De certa forma, sim, Dani. Então a gente percebe, né? Mais para frente ele vai falar que aquela casta só sai com jejum e oração. Então, o que estava faltando para os discípulos? Não era só a fé. A fé, sem dúvida, ela nos dá autoridade, mas existem estruturas espirituais que nós temos que estar preparados. Por isso que a visão apostólica é uma visão de constante jejum. Porque a gente luta numa esfera que a gente tem que estar constantemente em jejum, encarando as situações espirituais. Então, o que aconteceu com os discípulos? Eles ficaram tão preocupados em discutir, e até um momento que você estava comentando, muito interessante, eles tinham acabado de ver Jesus transformado, né, transfigurado. Pedro tinha visto Moisés e Elias. Depois de toda essa manifestação espiritual, chega lá para o demônio: sai, não saio. Não, ele era mudo, nem falava. O demônio nem falava e não saía. Que coisa louca. Então, aí Jesus os adverte, fala: até quando eu vou ter que aguentar a falta de fé? Porque a falta de fé, ela vem também por falta de nós nos dedicarmos aos valores espirituais. Porque fé, a gente às vezes atribui somente a um crer. Mas fé é um posicionamento, é a busca de um dom. É um dom do Espírito Santo a fé. É prática, né? É prática, é exercitar, é estar sempre preparado, se envolver. Porque se é um dom do Espírito, primeiro, pela busca. E, em segundo lugar, santidade. Então, essas duas coisas são muito importantes numa busca de um dom que tem que se manifestar para que os demônios reconheçam. Então, o reconhecimento do mundo espiritual é baseado nisso. E, infelizmente, eles não estavam tendo habilitação. É uma vergonha até dupla, porque eles, de vez orarem, buscarem uma outra alternativa ao próprio Senhor Jesus, eles ficam discutindo, perdendo tempo com os fariseus ali. Eles podiam falar: Jesus, dá uma força aqui que a gente não conseguiu. Mas é tanta ignorância, é tanta arrogância e prepotência, que eles ficam ali, e com certeza os fariseus tirando uma onda dos caras. No mínimo. Falando: o teu mestre consegue, vocês não, né? E falando um monte.
Ou até, já falando do próprio Jesus, porque se eram melhor, se vocês não fazem, o mestre de vocês, no mínimo, também não, porque nós levamos o nome de Jesus, né? Então é muito importante esse dado. A cultura judaica ela é sectária, ela é de partidos e divisões. Então, existiam muitas competições entre mestres e discípulos. Era algo comum ali na história. Agora, é interessante, como por outro lado também, eles estavam muito fora do foco. Por quê? Quando a gente lê Marcos 6, por exemplo, versículo 7, que diz assim, ó, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Aí, versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, eles realizavam milagres. Sem dúvida. Eles expulsavam demônios. Então, além de tiver um despreparo espiritual, que vai ser a causa disso, nós já vamos ler a passagem, mas nós vemos aqui uma perda de foco. Sabe, a pessoa tem dom, a pessoa sabe que tem unção, tem autoridade, mas de repente está perdendo tempo com tanta coisa inútil, com os problemas da vida, discutindo religião. Eu sempre falo, quando eu ensino a evangelizar, eu falo assim, quando você vai evangelizar, você não vai para discutir religião com ninguém. Você vai falar a verdade. Perder tempo discutindo religião, brigando, para falar quem sabe mais, quem sabe menos, e doutrinas, esse nunca foi o foco de Jesus. Jesus realizava sinais e ele falava a palavra da verdade. Se o cara não concordar, o problema é dele. Ninguém aqui está para ficar colocando goela abaixo a sua verdade ou a sua ideologia. A verdade é a verdade. Não existe verdade maior, verdade menor. Existe a verdade e existe a mentira. Não é? Então, você vê que o que está acontecendo com os discípulos? Depois de muito tempo, porque são 2 anos e meio. E a gente vê o homem lá se levantando no meio do povo e falando, não, Jesus, meu filho está aqui sofrendo, se debatendo, babando e tudo aquilo. Aí os discípulos estão ali, ó, perdendo tempo, brigando e tudo mais. E olha o que fala a versão de Lucas 9, 39, diz assim, ó, que um espírito se apoderava do menino e de repente o menino gritava e o espírito o atirava por terra, convulsional até espumar, dificilmente o deixava depois de o ter quebrantado. Quer dizer, era uma entidade demoníaca que se apossava e o menino tinha convulsão. Agora, poderia dizer que a convulsão desse menino, que a epilepsia, a doença epilepsia, ela tem origem em demônios ou ela é... Porque tem gente que acha que epilepsia é possessão demoníaca. Será? Não, existe o que é epilepsia e espíritos de enfermidade. E no caso aqui, a gente percebe que é um espírito de enfermidade, causava, a pessoa ficava muda e surda. Ela se debatia como alguém que tinha um ataque epilético, mas a gente não pode afirmar. Obviamente, a gente sabe, conhece, existe a enfermidade, é um problema neurológico, sim, mas também nós sabemos que o inimigo pode o quê? Desenvolver essa estrutura, vamos dizer assim, demoníaca, que vai e gere aquilo que é o momento difícil, a parte mais, vamos dizer assim, biológica da pessoa. Então pode ser também fomentada por inimigo. Por muito tempo a religiosidade chegou a afirmar que a epilepsia era endemoniamento. Isso é verdade. Principalmente na época medieval, então, era terrível. Que ia até o padre, enfim, quem fosse da religião, ia lá exorcizar porque se acreditava em virtude de uma leitura errada desta passagem que a epilepsia era um caso de endemoniamento. Não tem absolutamente sentido. Não é? Existem espíritos de enfermidade, mas não quer dizer que a epilepsia é endemoniamento. Inclusive Jesus ele trata um que ele chama de lunático. Então esse que era lunático a gente sabe que é um espírito de enfermidade, trazia a mesma forma. Então, rilhava os dentes, espumava, se debatia, mas era o quê? Era um espírito, realmente, era um espírito maligno. Então, tem esse lado que a gente também tem que ter. Existem os dois, né? Mas o que realmente mais se manifesta dessa forma é a epilepsia como enfermidade. Vamos estudar como ocorreu esta libertação. Vamos ler Marcos 9, versículo 20 em diante.
e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando, muito saiu, deixando como se estivesse morto, a ponta de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então nós vemos, Bispo G, na passagem muito interessante, que a hora que o espírito, né, o menino, se aproximou de Jesus, começou a se manifestar. Né? E aí aquela manifestação terrível, se joga no chão e se debate, aquela violência toda, aquela espumando, né, aquela coisa muito agressiva. E Jesus não vai lá e expulsa de cara. Ele começa a perguntar para o pai algumas coisas. Eu interpreto, Bispo G, que aqui Jesus estava tratando um pouquinho também a alma desse pai, que ele vai se demonstrar incrédulo. Porque ele pergunta: quanto tempo isso acontece com o menino? Desde a infância. Ah, olha lá, você tentou tantas coisas, nenhuma resolveu. Existiam exorcistas ambulantes dentro da cultura judaica. Aquele pai deve ter tentado tanta coisa para tirar aquele menino daquilo, porque o menino tinha desde a infância, desde muito pequeno. Então olha como é que pode, Bispo G, uma criança ser possuída por demônios. Isso é possível, mesmo Jesus afirmando que delas é o reino dos céus? É possível, e eu já tive uma experiência muito interessante. Era uma filha de um médico, e era um médico de uma médica, desculpa, e de um físico nuclear, inclusive. E a menina começou a ficar assim, de tal maneira opressa que ela não ia com homem nenhum, inclusive o próprio pai. E ela pegava uma aversão. E aí eu fui orar por causa de atitudes assim muito fortes, xingava, né? E aí eu fui orar por ela. O dia que eu fui ungí-la, eu a ungi, repreendi o espírito maligno, ela enfiava a cabeça embaixo da água no tanque para tirar o óleo. A menina tinha 6, 7 anos. Cara, que loucura. E aí o que aconteceu? Começou um processo nela, não foi assim na hora, mas 2, 3 dias depois ela estava normal, nunca mais aconteceu. Então, para uma médica e o físico nuclear foi uma experiência assim... Muito forte. Muito forte, porque era a própria filha, né? E ali também eu tive uma visão, quando eu estava orando por ela, Deus me deu uma visão de uma boneca, que era uma boneca como se fosse assim, feita de um tipo de saco de estopa. Então, alguma coisa que talvez sem ela saber se envolveu, e que de repente trouxe esse endemoniamento. Às vezes não pegou o pai e a mãe, mas que de uma certa forma alguma habilitação deu. Que coisa. E aí esse menino era oprimido desde pequeno, Jesus dá uma valorizada para o cara também se ligar de que ele realizaria algo maravilhoso, para ele enxergar quem era, que não era um profeta qualquer, não era qualquer um que estava falando com ele, era o Filho de Deus, porque precisava vir por parte do Pai esse reconhecimento, e que não veio de primeira. Porque a resposta dele é assim, Bispo G, ele fala assim a Jesus: mas tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então ele chegou, acho que talvez até envolvido pela situação ali dos discípulos não terem conseguido, né? Mínimo, né? Aquela falta de fé que envolveu o ambiente, porque os discípulos deviam ter tentado e não saiu. Falou: ó, se tu podes, será que tu podes? Então, mas é o que eu estava falando, porque eles representavam Jesus. Então, vê que até a falta de fé do Pai já em Jesus era baseado no quê? Naquilo que os apóstolos, futuros apóstolos, não estavam realizando, e obviamente pela forma, né? Por tudo que nós já falamos. Aí ele fala: poder eu posso, mas só é possível se você crer. Então Jesus meio que joga no colo dele o problema. Fala: olha, o problema também está na tua falta de fé. Às vezes a gente atribui só a culpa aos apóstolos também, mas o milagre também depende de você. É claro, eles têm que ter o envio, a autoridade, eles têm que querer, mas você também tem que querer para viver o milagre. Não é? E aí o que acontece é que ele dá a real para Jesus. Ele fala: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Até meio confuso, né? Fala: eu creio. Tá. Então você crê, você crê.
Não, mas ajuda na minha falta de fé. Quer dizer, eu creio, mas creio mais ou menos. Eu creio, acho que não é o suficiente. Eu sinceramente não consigo, mas Jesus teve muita misericórdia. Acho que Jesus até gastaria mais tempo ali ministrando aquele homem. Mas como estava aquela bagunça, multidão, todo mundo querendo a atenção dele, e ele foi lá e repreendeu. E ele fala assim, espírito imundo, espírito mudo e surdo. O que significa isso, Bispo G? Um espírito que é mudo e surdo, quer dizer, deixava a criança assim ou o espírito era mudo e surdo? Não, que deixava a pessoa assim, né? Então, a manifestação das entidades é ligada àquilo que é a influência dela nas pessoas, né? Então, o espírito de prostituição, ele traz o sentimento de prostituição. O espírito de vício deixa o sentimento de vício. E, da mesma forma, deixava características e por isso que Jesus chamou daquela forma. Agora, curioso que fala assim, sai dela e não voltes mais. Eu não me recordo de outro milagre de Jesus falando não retornes mais. Ele fala para as pessoas, você tome cuidado para que não volte. Mas no caso dessa criança, não. Porque o fato dela estar endemoniada, ela é desde que ela tinha nascido. Então vamos falar, a origem foi uma brecha da criança, pecado, atitudes profanas, bruxaria. Quer dizer, dela não brotou nada intencionalmente. Então Jesus, obviamente, sabendo dessa verdade, o que ele faz? Ele só expulsa o demônio e fala, não volta mais. Os outros ele advertia porque alguma habilitação a pessoa com maturidade está dando. Um pecado, a consciência de uma consagração. A mulher adúltera, por exemplo. Então o próprio Jesus falou, vá e não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Então o Jesus não estava isentando ela da culpa e da seriedade do que ela tinha cometido, porque ela foi adúltera. Mas ele estava ali lançando o poder da graça para que ela valorizasse a graça. Se não valorizasse a graça, coisa pior poderia acontecer, né? Bom, Jesus liberta o menino, né? Fica liberto, tudo bem. Aí quando ele entra em casa, o texto diz, vamos ler Marcos 9, 28 e 29, que aí Jesus vai explicar para os apóstolos por que eles não conseguiram. Vamos ler. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então Jesus explica a necessidade do jejum e da oração para expulsar castas e demônios. Bispo G, por que o jejum dá autoridade para expulsar demônios? Porque quando você jejua, você está se santificando, você está se separando para Deus, o seu sentimento de buscar os valores espirituais. Então o jejum ele traz habilitação, reconhecimento do mundo espiritual, autoridade do mundo espiritual, a santidade te isenta também daquilo que é a manifestação do poder da carne. Então tem todo esse lado, né, que te habilita e te leva a estar mais próximo, entre aspas, do mundo espiritual e exercer a autoridade de Jesus. A versão de Mateus sobre a história, no versículo 20 do capítulo 17, que diz assim, e eles respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará, nada vos será impossível. Então, na versão de Marcos, ele chama a atenção, também fala isso Mateus, sobre a necessidade de consagração através do jejum da oração. Mas em Mateus ele completa, dando esta parábola sobre a semente da mostarda, sobre o grão de mostarda, falando o quê? Que apenas tendo uma fé como um grão de mostarda seria suficiente para fazer uma grande revolução. Amém. Mas eles não chegavam a ter a fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Então a gente vai ver a imagem, né? Quem está em casa está vendo a imagem do grão de mostarda, é muito pequenininho, é assim a bolinha, né? E dá uma hortaliça grande, e é interessante, porque Jesus ele chama a atenção, ele fala, olha como ainda a fé de vocês é tão pequena, é microscópica. Está menor do que essa sementinha aqui. Então ele fala da questão do que a fé, ela é movida por oração e jejum. Amém. Completando o que o Bispo G exatamente falou no início. Ele fala, se vocês tiverem fé como um grão, que é exatamente o que é orar e jejuar. Então o que seria uma fé do tamanho de uma semente de abacate, Bispo G? Aí já... O demônio nem chegava perto. Ia passar de lado o demônio, ia sair. Aí você me fala, mas Bispo, é possível isso? Sim. Apóstolo Paulo? Claro. Apóstolo Pedro? As enfermidades saíam
né? E eu entendo assim, obviamente, ali quando a sombra de Pedro passava, as pessoas queriam ficar próximo da sombra dele. Algo deve ter acontecido para, vamos dizer, estimular essa fé. O apóstolo Paulo pegava a roupa de um endemoniado e orava, e o demônio saía onde estava enfermo. Então vejam que a fé do apóstolo Paulo era algo muito forte. Por quê? Porque aquilo que ele tinha no espírito dele, ele transmitia. Ele sabia que ele transmitindo em espírito que havia virtude que havia nele, aonde fosse no mundo espiritual ela chegaria lá e daria ocasião a realizar aquilo pelo qual ela foi liberada, a atitude de fé. Então é muito importante nós termos essa concepção. Numa oração não adianta só você desejar. A fé nada mais é do que você estar preparado, estimulado espiritualmente a exercê-la. Então os filhos de Seva, por exemplo, não conseguiram também, vamos dizer ali, expulsar uma casta, apanharam de uma casta, né? Inclusive a palavra casta, genos, que vem de gênero, grupo familiar e assim por diante, é um grupo que somente mesmo a pessoa estimulada, a sua fé pelo jejum, pela oração é que vai conseguir. E a gente vê que Paulo era reconhecido por demônios que outros não eram reconhecidos. Chegando o grande dia, faltando poucos meses para a morte e ressurreição, o cumprimento do plano de Deus, os discípulos ainda viajando na maionese, ainda com os pensamentos religiosos de influência sectária judaica. Pois é. Então vamos ler a passagem de Marcos 9:38 em diante, para nós vermos como os discípulos ainda estavam sendo tratados sobre religiosidade. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós los proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Antes dessa discussão, que começa com João, houve uma discussão entre os apóstolos. Eles estavam perguntando, quem será o maior apóstolo? Aí Jesus já dá aquela resposta que já está aí confusão no meio desses meninos, né? Já falou assim, olha, o menor vai ser o maior. Se você acha que você está muito bom, é aí que você tem que ser mais humilde. Então ele já coloca ali a lei de que um deve servir o outro, que não é esse pensamento de saber quem é o melhor, cada um tem que fazer a sua parte, porque tem muito espaço no reino de Deus. Então Jesus estava querendo quebrar qualquer sentimento de divisão entre eles. Mas a gente vê o sentimento de divisão agora externo. Por que, Bispo G? Porque nós vemos o apóstolo João. Poxa, apóstolo João não. O apóstolo João é o cara bonzinho. Ele é o cara do amor. Eu ia esperar até de Pedro isso, mas de João não. Até João estava contaminado. E olha o que João fala, Senhor, e fala com o peito cheio ainda, tipo, eu estou abafando, estou explodindo, estou causando. Chegou lá, Jesus, tem orgulho de mim. Eu repreendi um rapaz ali que estava expulsando demônios e evangelizando em teu nome. Aí Jesus olha para ele, que babaquice. Se o cara está conseguindo expulsar o demônio, se o cara está conseguindo pregar o evangelho no meu nome, então o cara não é contra mim. Ora, aí, o Bispo G deu o exemplo de Seva, dos filhos de Seva. Isso acontece em Atos. O apóstolo Paulo que tem que acabar salvando os caras lá, por quê? Porque eles foram expulsar o demônio e o demônio não saiu. E falaram assim, ó, no nome de Jesus que Paulo prega. O demônio não saiu e ainda deu porrada neles. Não é? O demônio deixou eles pelados. Agora, se o cara está expulsando e está saindo, significa que o cara pertencia ao mesmo ambiente espiritual de Jesus. Amém. Ele cria no poder de Jesus. Será que poderia dizer também que é um pouco de inveja dos apóstolos, depois de ter... pode até uma frustração aí agora. Um gostinho pelo fato de eles não terem vivido isso antes. Uhum. E talvez também, eu interpreto um pouco mais de zelo, Dani, porque a gente percebe que João era um discípulo que amava muito ao Senhor. E a gente, quando ama, a gente protege extremamente.
Sim. Então, por exemplo, nós somos zelosos do apóstolo, zelosos dos bispos, das pessoas que a gente ama. Então, eu percebo que ali ele queria ser mais zeloso daquilo que era a autoridade de Jesus Cristo, que propriamente talvez ter um sentimento de inveja. Mas ali eles aprenderam alguma coisa muito importante, porque o que ocorre é que às vezes nós nos atribuímos que só nós somos exclusivos, né? Em termos de autoridade, de poder, de relacionamento com Deus, e não é bem assim. Então existe o fruto de muitas pessoas, e isso é importante a gente até ser humilde para entender e reconhecer isso nas mais variadas pessoas. Porque às vezes nós temos características nossas, ministeriais, que elas são importantes e fazem parte de um conjunto de atributos nossos que nós vamos empenhar. Por exemplo, meio de comunicação, busca da palavra, é uma série de coisas. Mas existem outros que as pessoas, às vezes, sem uma formação adequada, exercem, pelo poder da fé. Às vezes uma pessoa um pouco mais humilde, não tenha tanto conhecimento, sabedoria na Bíblia, mas que tem tanta fé em Jesus que exerce o mesmo poder e autoridade, mesmo não andando ou caminhando, como muitos de nós podem caminhar. Então, esse lado é muito importante no Evangelho. E por isso que ele não é dado simplesmente por valores humanos. Então, a fé, ela pode ser exercida por todos. O Evangelho é algo muito simples. Mas também não tinha um sentimento neles de partidarista? Não é? Não, eu sou do meu... além de ser exclusivo, é o meu time, é o meu grupo, é a minha equipe. Porque isso existia, como você colocou, né? Isso já era uma marca dos judeus, sim, que antes não era, mas o que trouxe? A característica grega trouxe isso. Então, porque, vamos dizer assim, a cultura grega ela sempre foi muito de disputa, de sabedoria, conhecimento, quem conhece mais, filósofo, segue um discípulo desce esse, o outro e assim por diante, que era uma marca muito forte da cultura da época. E a democracia deles também, com partidos, cada um dando a sua opinião. Né? Então isso foi, de uma certa forma, incorporado ao judaísmo, que não era para ser assim. Antes eles eram bem focados e tinham uma única linha. Mas com a cultura grega, isso se tornou algo da cultura judaica também, esses partidos. E os discípulos não podiam ser isentos disso. Jesus depois, ele chega... De novo, desculpa. Jesus vai, depois disso, falar sobre ser escândalo. Ser causa de escândalo de alguém. Naquele momento, João poderia ser um escândalo, poderia ser um tropeço para aquela pessoa que estava pregando o evangelho com o sentimento certo e poderia impedir dele realizar a obra, e ele daria conta a Deus por isso. Porque ele estava impedindo uma boca que fazia parte do reino de Deus pregar também como eles pregavam. Agora, a penitência, Jesus faz uma comparação, ele fala sobre como se alguém tivesse colocado uma pedra de moinho e lançasse no mar, e aquela pedra fosse rolando pelo abismo e puxando a pessoa para baixo. E é possível mesmo, existiam pedras de moinho que, com certeza, pelo peso, poderiam prender uma pessoa no mar. Qualquer uma delas. Porque as pedras de moinho, até para elas poderem, o grão de trigo tostado, ele era muito duro, então elas tinham que ser muito pesadas mesmo. Muito pesadas. Então, é um comparativo também como a pior morte que existia. Morte por afogamento, porque era uma morte que as pessoas não encontravam o corpo, então a pessoa não tinha funeral. Jesus faz um comparativo tão forte, uma coisa meio, olha, a pior coisa que tem é você ser tropeço. E a palavra tropeço é escandalizo no grego. Então é a palavra mesmo de se tornar pedra de escândalo, de fazer os outros tropeçar. O que é fazer os outros tropeçar? É você interferir na salvação de alguém. Então, nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, nos nossos pecados. Mas nós temos que tomar muito cuidado quando a gente leva alguém a tropeçar, quando a gente interfere. Então, por isso que a gente tem que vigiar muito. Nós que temos mais conhecimento, aqui no caso, eram os discípulos. Eles eram a primeira linha. Então, se eles levassem, sendo a primeira linha, alguém tropeçar, o que eles estavam fazendo? Eles estavam ferindo o princípio pelo qual eles foram chamados. Eles foram chamados para salvar. E eles eram a primeira linha de salvação. Imagina eles começarem a levar as pessoas ao tropeço. Então, a quem muito for dado, muito será requerido. Por isso que a gente, às vezes, vê pessoas que estavam à frente de ministério, que, de repente, são pedra de tropeço, e as consequências elas são drásticas. Tanto para a pessoa que causou, também
para a pessoa que acabou sendo vítima. Sem dúvida. Né? Muito bem. Eu lembrei de um texto de Apocalipse, Bispo G, 18, 21, que é o fim da Babilônia. E olha só a comparação. Assim um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou a Babilônia, né, para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Interessante comparativo, né, porque a Babilônia fez tropeçar os homens. Uhum. Né, com as suas corrupções. A gente está falando, claro, no contexto escatológico, né, daquilo que a Babilônia vai dominar o mundo, né, com seus prazeres, o reino que Satanás vai estabelecer, as suas doutrinas do final dos tempos. Mas olha como faz um comparativo que, assim, olha, vocês quando fazem tropeçar alguém é igual a Babilônia. É. Da mesma forma, né, manipulando, fazendo a pessoa se perder de tal jeito que ela encontra a morte eterna. E isso será cobrado. E é interessante, Daniel, o que você está comentando, porque o que foi Babilônia? Babilônia, a origem é Babel. E Babel é a exaltação do homem. Então eles fizeram a torre para exaltar o nome deles. Eles chegarem até o céu, serem reconhecidos. Então esse era o perigo. A exaltação do homem, do apóstolo, no caso, seja qual for, João no caso, eles se exaltaram a tal ponto, falando, não, isso é só para nós, que somos uma elite. E não pode ser essa realidade, porque isso nada mais é do que o valor de Babilônia. Então é exaltação acima de Deus. Por isso que Jesus, né, ele traz essa verdade da humildade. A humildade, ela é o reconhecimento daquilo que são as suas limitações. Eu ponho sempre na minha mente, sabe, Dani? Às vezes, não sei se às vezes eu até exagero nisso, mas eu quando vejo uma pessoa que está passando algum tipo de luta, uma dificuldade, o que eu penso? A minha diferença dessa pessoa é que ela nasceu de um pai e uma mãe diferente. Eu tive a sorte de nascer numa família onde o pai e a mãe eram de uma determinada forma que me favoreceram. Então, tanto isso a mim, as minhas irmãs que puderam ter formação. Então, essa é a única diferença. Alguns não nasceram assim, alguns nem sabem quem foi o pai, alguns cuidados, às vezes, por um vô, e assim por diante. Então, até o conhecimento, o entendimento dessas pessoas é limitado pela origem deles. Então, eu não posso me dizer ou me sentir melhor do que essas pessoas. Muito bem. E, por fim, Bispo G, fala sobre sal, que eles precisavam ser como o sal. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O sal é muito interessante, né, esse comparativo. Em brevemente nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus, e uma delas é sobre luz do mundo e sal da terra. E o sal é o que é diferente, né, que traz o tempero. O sal é o que conserva, era o que é usado para conservar os alimentos na época. O sal é o que causa sede, então é realmente a questão do diferencial. O sal é a marca daquele que é diferenciado. E é uma forma dele dar um toquezinho nos e falar assim, ó, não seja igual aos outros, sejam diferentes. Né? Vocês não podem ir por ventre de doutrina ou porque tem que ser um partido, não é, vocês não são deste reino humano, dessas religiões e tal, vocês pertencem ao reino de Deus. Bem. Eu estava falando isso na igreja recentemente, eu falei assim, quando te perguntarem qual a tua religião, você vai falar, eu não tenho religião. Eu sou de um reino. Nós não temos religião, nós temos reino. Amém. Que é o reino de Deus. Amém. Né? Religião é coisa de homem, é forma de taxação humana, de colocar você num grupo, não é? E acabar fazendo a sociedade ser dividida em diversos credos e ideologias, que os homens façam isso, o problema é deles. Mas a nossa visão é uma visão de reino de Deus, nós pertencemos a um grande reino. E também tem uma característica do sal, Dani, do sal, é que ele também era um símbolo de aliança. Então, quando eles faziam uma aliança e eles queriam manifestar que essa deles seria uma aliança durável, então eles faziam uma aliança de sal. Era um costume dos judeus, isso tem uma prática, inclusive, na Bíblia. Então, era algo durável que permaneceria. Então, também esse lado do sal, nós entendemos essa aliança que há sobre nós. E nós não nos tornarmos insípidos, porque da mesma forma que Jesus tem uma aliança conosco, nós temos que ter aliança com o próximo. Ser um referencial, dar bom testemunho, ser um exemplo para eles. Nós não podemos ser insípidos, temos que ser o quê? Atuantes, né? Não permitindo a degeneração. Maravilha! Confira agora a revisão da aula de hoje.
Na aula de hoje, estudamos a libertação de um jovem possesso de demônios que convulsionava e espumava. O pai do jovem pediu ajuda para Jesus, pois os discípulos não conseguiram expulsar o demônio e ainda envergonhavam mais o mestre discutindo com os fariseus em vez de orar. Depois, Jesus os ensinou que tem demônios que só são vencidos por consagração, através de jejum e oração. Vimos ainda Jesus corrigindo os discípulos que queriam calar outros homens que realizavam a obra em nome dele. O Senhor condenou o pensamento sectário dos judeus, afirmando que quem não é contra nós é por nós. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.